bênçãos e favores divinos sobre a sua vida e sobre a sua casa. Esta é a segunda parte da unção perigosa, quando a sua unção se torna perigosa. Sabe, já vou abrir aqui direto. Quando a sua unção se torna perigosa, quando você permite que o Espírito Santo purifique cada parte de você, então a sua unção se torna perigosa para as trevas. E sua vida passa de um nível natural para um nível sobrenatural. Você sabe, podemos dar esse passo de querer viver uma vida sagrada. Somente quando conhecermos a bondade de Deus, quando compreendermos a bondade de Deus. Na verdade, em Romanos 2, versículo 4, a Escritura diz que devemos reconhecer que a bondade de Deus nos explica tudo, nos impulsiona ao arrependimento. O que significa que nos impulsiona? Deus é tão bom que nos exorta, que nos implora a mudar nossas vidas, para que possamos nos arrepender. Ou seja, metanoia, mudar completamente o nosso modo de viver. Por que Deus quer mudar o nosso modo de viver? Porque Ele quer que manifestemos a sua unção, a sua presença. Ele nos deu o Espírito Santo por um motivo, por um propósito, e o propósito é manifestar o poder do Espírito Santo nesta terra, para que todos possam chegar ao Senhor. Por isso, temos esse versículo sobre o qual falamos no último ensinamento, que diz: Portanto, irmãos, eu vos exorto, pela misericórdia de Deus, a apresentarem os seus corpos como algo sagrado, vivo, que se transforma continuamente, santo, agradável a Deus. E esse é o seu agir lógico. Esse é o seu culto espiritual, o seu agir lógico. Então, quando falamos sobre apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, isso é algo lógico, porque eu desejo ser esse sacerdote e rei nessa terra, eu desejo manifestar o poder de Deus nessa terra, eu desejo viver a altura de Cristo nessa terra, e é lógico que eu possa fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. Então, olha, existem muitas pessoas que se esforçam e se dedicam ao máximo para serem usadas por Deus. Talvez estudem, façam, talvez até querendo fazer tudo certinho, mas sabe qual é a verdade? A verdade é que quando você consegue viver a presença de Deus apenas com a rendição, quanto mais você se rende, e entrega a Deus aquelas coisas que não estão certas, mais ainda. Ele pode te dar uma nova unção naquela área da sua vida. Quanto mais ele pode tirar, mais ele não tira, mas ele pode varrer aquilo que você ofereceu para ele. Ele vai pegar tudo aquilo que você oferecer para ele. Olha, a transformação. Agora vamos para o segundo versículo que diz: Não vos conformeis com este mundo, mas sede transformados. Então, a transformação só acontece quando eu cedo, quando eu me rendo à realeza do Senhor, à realeza e à grandeza do Espírito que vive em mim. Eu não posso acrescentar nada de mim mesmo, não posso acrescentar nada de mim. Não posso ensinar ao Senhor o que ele deve fazer, como o ministério deve seguir em frente, como minha família deve seguir em frente. Não posso acrescentar nada à sabedoria do Senhor, mas eu posso entregar cada parte de mim que não está bem. Posso fazer essa oração: Senhor, muda-me, Senhor, transforma-me. Senhor, eu te entrego mais uma vez esse espírito de contenda que existe em casa. Senhor, eu te entrego mais uma vez esse direito que eu insisto em ter sobre aquela pessoa. Senhor, eu te entrego esse desejo de querer que as coisas sejam feitas do meu jeito, a todo custo. Quando levamos tudo isso ao Senhor, acontece em nós uma rendição, ou seja, nos entregamos e deixamos tudo. Então, tudo aquilo que deixamos é o que faz mal, porque tudo aquilo que Ele ilumina é o que faz bem. E é aí que a nossa vida se transforma, é aí que a unção aumenta, porque a presença aumenta. Se eu tiro um tijolo e entrego ao Senhor, abre-se espaço para algo, e Ele colocará a sua glória, o seu poder. Ele colocará no meu coração a revelação daquilo que já foi removido. No meu coração, a revelação daquele Espírito vivo e glorioso que está em mim. Mas sou eu que preciso ir até ele e me deixar transformar. De fato, aqui a Escritura diz: não se conforme com este mundo, não faça como todos fazem,
Não tome a forma do que todos fazem. Simplesmente não. Faça a minha vontade. Você é diferente, você é especial. Você foi escolhido antes da fundação do mundo para realizar obras grandiosas, maravilhosas e gloriosas. Por que você quer continuar respondendo aos acontecimentos da vida do mesmo jeito que respondeu até hoje? Portanto, não se conforme com a maneira de fazer as coisas, não se conforme com a maneira de viver, não se conforme com o jeito antigo, não se conforme com o velho. E eu, não seja egocêntrico, que Deus seja o seu amor. Seu centro, portanto, não se conforme com este mundo, mas seja transformado, isto é, que você tenha uma mente transformada. Seja transformado, deixe-se transformar. De quê? Daquilo que vimos antes. Você apresenta o seu corpo, tudo o que você faz, tudo o que você diz, todo o seu passado, tudo aquilo que ainda está pensando na sua mente, todos os seus hábitos, tudo isso que é velho é queimado. Você se torna algo sagrado, você se torna esse sacrifício. Quando você é um sacrifício, o Espírito Santo pode queimar todas aquelas coisas que você entrega a ele e tudo que você faz se tornará lógico. Então, o que você pode fazer? Você pode não se conformar com este mundo, somente se você oferecer o seu corpo, a sua mente, o seu falar, o seu agir. Você pode não se conformar com este mundo e pode se deixar transformar, porque veja, diz: sede transformados pela renovação da mente. Como posso eu renovar minha mente? Eu renovo a minha mente lendo as escrituras, lendo a verdade. Eu renovo a minha mente deixando de lado todas as coisas antigas que eu acho que precisam ser ditas e feitas daquele jeito. Deixo o meu modo de pensar, deixo o meu egoísmo, deixo o meu egocentrismo, deixo a minha necessidade de desempenho. Deixo tudo aquilo que não é Deus e permito que Ele haja através do meu corpo, através do meu falar, através do meu agir. Aí sim, tudo aquilo que Deus preparou para você pode começar a se mover nesta terra, na sua vida, e você terá uma unção perigosa para o inimigo, porque onde você for, levará a presença dele. Tudo o que você fizer será pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo foi quem permitiu que Jesus realizasse todas as coisas sobrenaturais que ele realizou. Olha, depende de você. Não depende do Senhor. A unção depende de você, porque o Espírito Santo você já recebeu. Você que nasceu de novo e é cristão. Você recebeu o Espírito Santo por completo, que é Deus, mas pode deixá-lo viver ou pode deixá-lo adormecido. E ele só pode viver quando você entrega para ele todas aquelas partes que não estão certas. E ele pode substituir essas partes pelas dele, perfeitas, e você começa a viver naturalmente uma vida que tem uma lógica espiritual diferente, exatamente como Paulo disse aos Romanos. Então, não se conformem com este mundo. Não responda, não faça como você fez até agora, mas deixe-se transformar pela renovação da mente. Pense espiritualmente. Pense espiritualmente. Deixe Deus pensar através de você. O que para que vocês possam experimentar e comprovar qual é a vontade de Deus, a sua boa, agradável e perfeita vontade. O que Ele quer? Deus? A palavra conhecer significa fertilizar. Significa fertilizar. No exato momento em que o sêmen do homem encontra o óvulo da mulher, para que você possa ser fecundado por Deus, por essa lógica sobrenatural, espiritual, pela mente dele, pela sua beleza. Por todos os favores que ele preparou para você, para que você possa ser fecundado e se mover por experiência, ou seja, experimentar na sua vida natural o fato de ter sido fecundado. Então você deixou todo o passado porque foi se oferecer como algo sagrado, que vive não só como santo, mas como algo sagrado. Você se ofereceu, ofereceu tudo de si. O inimigo queimou tudo.
Há um grande espaço na sua vida, há um grande espaço na sua mente, porque as coisas velhas você as entregou. E quando você entregou as coisas velhas, o que acontece? Você não se conforma mais com este mundo. Seu pensamento se transforma porque sua mente se renova. Uma renova, porque a unção do Espírito Santo pode fluir em você, através de você. Pode transformar o seu modo de pensar e de viver. Aleluia! Para que você possa ser fecundado, para que você possa ser conhecido por Deus. Então, fecundado, para que você conheça Deus e Deus conheça você e haja uma interdependência entre vocês e você. Possa experimentar, que você possa experimentar. Qual é a vontade de Deus? A vontade que te fecundou. Quando você experimenta, porque sua vida mudou, porque suas ações serão diferentes, quando você experimenta isso, experimenta a vontade dele. Você pode viver então a boa, pode viver a agradável e a perfeita vontade. Isso sempre depende de você. Veja, a salvação é gratuita. Não precisamos fazer nada para merecer a salvação, absolutamente nada. Para ceder o nosso velho eu, um CD. Nosso modo de pensar ceder ao modo como estávamos conformados a certas coisas. Eu agradeço ao Senhor porque muitas vezes Ele tira coisas de nós. No início da conversão, de repente você encontra desejos diferentes no seu coração, porque o Senhor coloca os desejos dele no seu coração, porque somos crianças espirituais, somos bebês espirituais. E como um bebê, como uma criança, nós fazemos tudo. Damos leite, trocamos a fralda, ajudamos, fazemos tudo. A criança só faz e nós corremos imediatamente. E assim é com o Senhor. No início da nossa conversão, o Senhor começa a transformar a nossa vida, mas depois nós precisamos decidir. Não só ser santos, pertencer à família de Deus. Viver uma vida santa na família de Deus, aliás, nos lugares celestiais, mas trazer esses lugares celestiais para esta terra. E como eu posso trazer o lugar celestial para esta terra se ainda minha mente se conforma ao modo de agir do mundo? E é por isso que Paulo diz: viva uma vida lógica. Não faça as coisas que todos fazem. Não faça como você fazia antes. Você é diferente, você é especial. Você é a noiva de Cristo. Você pertence a Ele. Você é diferente, você é um sacerdote, você é rei, você é profeta das nações, você é tudo, porque Deus colocou tudo de si em você. E você pode viver isso se não se conformar ao velho modo, mas se conformar ao novo modo. E a lógica de Deus, a lógica espiritual de Deus. Você pode começar a agir na sua vida. Amém? Você pode viver o bem, o agradável e o perfeito de acordo com a sua vontade. A semente, quando colocada em solo fértil, pode render 30, 60 ou 100%. Quanto você quer ganhar? Quão espiritual você deseja que sua mente seja? Quão sagrada você quer que sua vida seja? Será que algo que se move nesta terra é sagrado? Quanto você quer ver a transformação ao seu redor porque você se entregou? Todo direito? Quando você se rendeu e entregou cada parte de si, sabe, às vezes pensamos que precisamos trabalhar, precisamos nos esforçar, precisamos escalar, precisamos alcançar. O quê? Os lugares celestiais. Não, nós vivemos a partir dos lugares celestiais. Nós não precisamos subir mais alto, tentar com as nossas próprias forças ser vistos, tentar com as nossas próprias forças falar, tentar. Não, mas precisamos nos ajoelhar mais. Nos humilhar mais, para que possamos ser essa coisa sagrada, para que o Senhor possa falar na nossa intimidade, no nosso coração. Nós precisamos nos separar, tirar aqueles momentos santos, santos, reservados para o Senhor, para que possamos nos tornar sagrados. Esse é o seu chamado, ser algo sagrado que vive. Você pode se revestir dessa sacralidade que o Senhor te deu. Quantas vezes queremos alcançar resultados e não conseguimos porque não abrimos mão de certas coisas? Ou porque aquela coisa se tornou um ídolo?
Precisamos deixar tudo isso. Mas Deus não nos pede isso porque quer tirar coisas boas de nós. Deus nos pede para deixar certas coisas porque elas nos destroem e nos roubam das unções, nos roubam das bênçãos. E você, quer deixar que o inimigo te roube ou quer avançar no reino? E tomar o território, não roubar, porque nós não roubamos, mas tirar o território do inimigo, porque fomos eleitos para isso? Para tirar o chão debaixo dos pés do inimigo? Quando você está na presença do Senhor, que é a coisa mais importante, há uma unção fresca que entra em você. O próprio Espírito Santo te mostra ao que você está se conformando. E o que você precisa transformar? Não é um esforço, não é um esforço humano, é o Espírito que fala com você. E assim você pode decidir. É Ele quem fala com você, mas Ele precisa desses momentos de intimidade, onde pode fluir através de você, onde pode transformar o seu coração, onde pode te mostrar quem você realmente é e que não vale a pena de ir pensar, fazer ou reagir de determinada maneira. Não vale a pena pertencer a si mesmo, vale a pena pertencer a Deus. Não vale a pena pertencer ao passado. O passado deixa para o inimigo. Você pertence ao Senhor. Você pertence àquele futuro glorioso que o Senhor preparou para você. Abra a porta do seu coração para o Senhor. E a glória dele vai transformar cada parte de você. Porque ele quer. Ele quer. Você quer ouvir o meu novo? Que é uma unção fresca? Você não pode trazer um odre velho. Não pode trazer tudo que é velho. O velho deve ser levado ao altar. Deve ser levado à cruz, onde você deixa tudo. Jesus pega e joga fora, porque Jesus não está interessado no passado. Jesus está interessado no seu futuro, porque quanto ao passado, ele já decidiu te perdoar. Ele já fez isso há 2000 anos e não quer que você viva no passado, porque no passado era Satanás quem governava a sua vida. Em todas as coisas em que você ainda pensa em fazer do seu jeito, não é Deus quem governa, é o inimigo que governa. Não empreste, aliás, não entregue a sua vida ao inimigo. Não faça isso. Deixe-se ser transformado. Permanece na presença de Deus, porque Deus não pode fazer nada contra a sua vontade. Ele não pode fazer isso, porque ele te deu o livre-arbítrio. Ele quer que você se apresente a ele, porque ele já realizou tudo. Ele já tem o plano perfeito. Ele só precisa que você se apresente a ele e permita que ele haja na sua vida. Sabe, não é uma restrição da sua liberdade. Ir ao Senhor não é uma restrição. Não se conformar com este mundo, não. É uma libertação. E você pode viver essa libertação. Deus está esperando o seu sim. Deus está esperando que você vá até Ele. Deus está esperando para poder queimar tudo aquilo que não mostra a beleza que você é. E então, nesse momento, quando ele puder queimar todas essas coisas e substituí-las por uma unção nova e fresca, você será perigosíssimo para as trevas. Nunca será uma vida de lutas, será uma vida de estabilidade, onde você é estável em viver quem você é. Deus vai te ajudar, com certeza Deus vai te ajudar. Deus está do seu lado, Deus nunca pensou em ser contra você. Deus sempre é por você. Deus está sempre do seu lado. Mas Ele precisa do seu sim. Precisa do seu eis-me aqui. Precisa que você diga sim, Senhor. Também quero entregar isso a Ti. Quero me tornar essa coisa sagrada que vive, porque quero pertencer a Ti. Quero mostrar quem Tu és de verdade e conquistar novos territórios para Ti. Eu quero te abençoar para que você possa escolher não 30, não 60, mas 100, porque você pode fazer isso. Você pode ser Cristo nesta terra. Reflita novamente sobre esses versículos. Viva esses versículos que Paulo disse aos Romanos, porque eles serão o fundamento da sua nova vida sagrada, não apenas santa, mas sagrada. Eu te abençoo